Na perspectiva bíblica, é quando Deus fala ao seu povo: o melhor que eu tenho para você ainda está por vir. O melhor que eu tenho para a sua vida, o melhor da promessa, o melhor daquilo que eu tenho para você ainda está em frente de você e não para trás. A palavra de Deus chama de José de Chipre, Barnabé, do filho da consolação. E há alguns tradutores que insistem que Barnabé, na verdade, deveria ser chamado filho do encorajamento. Barnabé é uma figura no Novo Testamento muito peculiar, porque era aquela pessoa que conseguia enxergar alguém em uma situação ruim e falava assim: olha, Deus tem para você planos grandes e eu estou aqui para ajudar você a chegar lá. Deus tem para você algo maravilhoso e eu estou aqui com você para ver Deus completar tudo aquilo que Ele tem. É Barnabé que introduziu a Paulo no meio dos apóstolos. E ele fez isso porque todos tinham medo de Paulo. Todos ficavam com muito medo de que Paulo, na verdade, estava pulling a stunt. Né? Ele estava fazendo, na verdade, se fingindo ser uma pessoa que agora tinha se convertido e quando se infiltrasse no meio do povo ia realmente fazer aquilo que estava tramando, colocar todo mundo na cadeia, prender os principais dos líderes do cristianismo. Mas Barnabé foi aquela pessoa que falou assim: senta aqui, Paulo, conta para mim a sua história, fala aquilo que aconteceu, porque o Deus que está agindo em você tem algo maravilhoso para a sua vida. Barnabé também faz a mesma coisa com João Marcos. Aquele menino que, quando o Senhor Jesus Cristo está sendo preso, a tradição acredita que ele está junto com os discípulos e sai correndo nu no meio da noite por conta do medo dos soldados que vieram prender Jesus. João Marcos acaba depois na frente escrevendo o Evangelho de Marcos. Mas o interessante é que João Marcos era sobrinho de Barnabé. E Barnabé tinha interesse tão grande pelo rapaz que mais para frente diz que ele até brigou com Paulo por conta dele. Porque Paulo falou assim: este nos abandonou, mas Barnabé olhava assim: não, ainda Deus tem alguma coisa na vida desse rapaz. E foi tão forte a influência de Barnabé na vida de João Marcos, que depois lá para frente, como o Paulo entende, que naquele momento ele não entendia o que Deus estava fazendo na vida do rapaz, ele fala assim: traz-me João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. E quando a gente percebe, irmãos, essas coisas maravilhosas, nós entendemos que quanta falta faz pessoas no meio da igreja que decidem consolar aqueles que no dia de hoje se sentem amarrados pelo passado. Essa era justamente a situação dos irmãos de José. Eles se sentiam amarrados pelo passado, amarrados pelos problemas que eles mesmos causaram. Sabe que isso é muito importante, irmãos, na nossa caminhada? Perceber que o que nós temos de queixa são os nossos delitos e pecados. Que o que nós temos de problemas são aqueles que nós mesmos causamos a nós mesmos. Mas eis a cruz do Calvário nos dizendo: Ele pagou por todos os nossos erros. E por mais que o crente, às vezes, ele se sinta, na palavra moderna, empoderado pela verdade da cruz, por muitas vezes falta alguém dizendo ao seu lado: olha, enquanto o dia que você não crê, eu vou estar com você, lhe auxiliando. No dia que você for assombrado, a sombra das dúvidas por conta do passado vier sobre a sua vida, eu estarei com você para que você confie mais uma vez, para que você continue olhando à frente, para que você continue crendo naquilo que o Senhor tem feito para a sua vida. Olha, só pode consolar, primeiro, quem teve o coração consolado. Só pode trabalhar nessa causa tão nobre da consolação quem teve em primeiro lugar o seu coração consolado. É por isso que eu gostei do texto que a igreja de Boca Raton, na pessoa do pastor Cássio, escolheu, porque o versículo 9 diz assim: olha, fala e não temas. Mas o versículo 10 diz assim: porque eu estou com você.
E ninguém vai colocar a mão em você até que você termine tudo aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida, para a glória do nome de Jesus. Paulo se encontrava numa cidade que era talvez conhecida pelo seu vasto conhecimento geográfico e de língua. Era uma cidade portuária, portanto, era trajeto para tantas travessias de um lugar para o outro. Mas o fato é que, começando a pregar o evangelho, ele recebeu tanta opressão e perseguição daqueles que antes ele era aliado, que fica claro no texto que ele começou a ficar acuado. Ele acaba na casa de um amigo que tinha o mesmo tipo de profissão que ele. Isso ele terminando na casa, fica óbvio no texto, que Paulo começava a temer pela sua vida. Paulo começava a pensar se aquela caminhada que Jesus havia prometido de sofrimentos seria tão curta e já estaria chegando ao fim. Você já chegou a pensar, irmãos, por algum problema que tenha se levantado na sua vida, falou assim, o que Deus me prometeu já está terminando. Aquilo que Deus falou ao meu respeito e já está chegando ao fim. Por conta dos problemas que têm se levantado, por conta das circunstâncias que têm vindo, por conta das pessoas que têm apontado erros e problemas na sua conduta. Às vezes as pessoas falam assim, olha o jeito que ele fala. Se ele falasse talvez melhor, nós aceitaríamos melhor a palavra dele. Enquanto Deus está falando no coração da pessoa, olha, eu te escolhi do jeito que você é, para falar do jeito que você fala, para cumprir do jeito que eu quero aquilo que eu quis cumprir através da sua vida. Mas às vezes as pessoas são assombradas pela própria personalidade que Deus implantou nelas, ou Deus esculpiu nelas, que já é muito diferente de quando elas chegaram ao Evangelho. E o fato disso é que Paulo se encontrava numa cidade estrangeira, perseguido pelos seus próprios irmãos, a pregar um evangelho a que cada dia que ele falava, as pessoas mais se tornavam contra a sua mensagem. Mas Deus aparece durante a noite falando com ele, viu? O texto da Almeida fala assim, que Deus apareceu em uma visão. Mas o original, tanto na King James brasileira e a em inglês, fala que numa visão, à noite, ele apareceu a Paulo. Sabe qual que é o melhor, irmãos, da nossa vida? É que nas noites que nós passamos, nas dúvidas que nós temos, Deus ainda nos aparece em visão. Deus ainda nos aparece nos dando visão daquilo que Ele almeja para nós. É por isso que eu repito, só tem condições de consolar e continuar pregando quem já recebeu consolação de Deus. A quem já se encontrou com Deus numa visão durante a noite. E ele lhe falava, olha, prega, viu? Não te cales. Olha, continua falando, viu? Porque eu estou com você. Eu estou contigo. E aí ele continua dizendo, e ninguém vai colocar a mão em você, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Ninguém vai tocar em você, Paulo. Ninguém vai conseguir parar aquilo que eu tenho para que você continue fazendo. Eu fico pensando, irmãos, porque a tradução da palavra Kyrios, Senhor, que está no texto, é assim, aquele que tem todo o poder. Kyrios. Por isso que a tradução é Senhor ou dono, aquele que tem todo o poder. E o texto vai dizer que o Senhor disse a Paulo. Olha, se eu venho um amigo meu que está lutando junto comigo e fala assim, olha, não fica com medo não. Você fala assim, ele teve essa experiência nessa mesma circunstância e ele está me falando que não é para mim ter medo. Então, baseado na experiência dele, ele sabe que isso aqui pode terminar bem. A minha dúvida sempre vai me rondar. Porque ele falou assim, apesar da experiência dele ter parecida com a minha, não é a minha. Talvez a minha experiência termine mal. Talvez a minha circunstância termine mal. Mas agora quando aquele que tem todo o poder me diz, não temas. Agora quando aquele que detém todo o futuro nas suas mãos me diz, não temas, a coisa muda.
E ele não fala assim, ó, não temas porque, ó, eu tô tentando, viu? Não temas porque ninguém vai tocar a mão em você. Não temas porque eu já sei o final da história. E o final da história, ninguém coloca a mão em você, Paulo. Porque eu tenho um projeto para terminar nessa cidade, através da sua vida, e guess what? Adivinha, você vai terminar o projeto que eu disse que você vai terminar. É esse tipo de consolação, de encorajamento que a Bíblia nos oferece. Não é uma consolação, olha, ainda dá certo. Olha, ainda tem mais um pouquinho. Não, é um encorajamento que fala assim, você ainda não viu a glória que há de ser revelada. Você ainda não conseguiu chegar à perspectiva da completude do que eu tenho para você. Você ainda não entendeu que todo esse processo é porque eu tinha algo especial sendo traduzido, sendo transcrevido para que a sua vida alcançasse tudo aquilo que eu tenho para você e através de você, para a glória do meu nome, em nome de Jesus. É por isso que eu repito para você, só pode consolar quem já foi consolado. Só pode ter uma palavra de ânimo aquele que já foi animado. Só pode ter uma palavra de encorajamento aquele que já foi encorajado pelo Senhor. Sabe, esse encorajamento é diferente do da experiência. Esse encorajamento, eu falo assim, o Senhor esteve comigo, o Senhor estará contigo também. O Senhor me disse não temas, o Senhor também te diz não temas. Olha, o Senhor me resgatou de um charco profundo de lama, cheio de problemas, Ele há de fazer o mesmo por você. Ele conhece a minha história e Ele fez por mim, Ele há de fazer por ti também. Por isso que a história de José é tão peculiar nesse assunto. Porque José crescia numa casa, repleto do carinho do pai. Era o filho da velhice, da mulher que o pai amava. Ele sempre contou com a beneficência do pai, com o amor do pai, com o carinho do pai. De tal forma que brotou o ciúme dos seus irmãos. E numa reviravolta digna de qualquer enredo, mais uma vez, mais elocubrante que uma pessoa possa ter, ele sai do afeto do seu pai para escravo. Você conhece a história. Você já imaginou as vezes que José, em princípio, pensou, por quê? Para começar, por quê? Poxa, era tão mais fácil me dar uma surra. Era tão mais fácil meus irmãos me dar uma surra e me manter calado. Era tão mais fácil eles terem feito qualquer outra coisa diferente, mas a princípio querer me matar e para eles não sofrerem o dano, me venderam. Eles não venderam por dó de mim, eles me venderam por dó deles. A gente não pode estar com o sangue do nosso irmão, vai dar problema para a gente, vamos vender. Eles não tinham José em perspectiva em momento algum. Traído, vendido. Quantos dias, quantas noites José deve ter parado para pensar, poxa vida, e a casa do meu pai, como é que será que está, hein? Como é que meu pai ficou sabendo? O que eles contaram para o meu pai? O que é que eles falaram para o meu pai a respeito de mim? Sabe, eu já conheci crentes que se sentiram difamados diante de Deus por irmãos. Olha, meus irmãos me difamaram diante de Deus de tal forma que eu não tenho mais nem condição de orar. Já conheceu gente assim? Que a pessoa se entristeceu tanto pela maneira como foi tratada, que ela perdeu a coragem de orar a Deus, que ela não encontrava mais lugar de consolo. José caminha pela vida como aquela história fosse coisa do passado. E o nome dos seus filhos é por conta da beneficência que Deus o trouxe naquele lugar? Sim. Mas é porque ele não queria ser mais machucado pelo passado. Mas é porque ele não queria mais lembrar do que ele passou no passado. Tem muita gente que fala assim, seria tão bom se eu tivesse uma amnésia.
Seria tão bom se eu pudesse olhar para trás como se eu nada soubesse do que passou comigo. Como se eu não conhecesse os pormenores da minha própria história. Infelizmente, eu conheço. Fazendo a longa história curta, você conhece a história. José foi levado ao posto máximo do Egito. E de uma maneira milagrosa, Deus começou a cuidar de José. E eu fico pensando sempre, meus irmãos, como deve ter se passado na mente daquele rapaz, agora já um jovem senhor, 30 anos de idade, assumindo o segundo posto mais importante do Egito. O que será que passou na cabeça dele? Já pensou se meu pai me visse hoje? Já pensou se meu pai conseguisse enxergar o que Deus fez na vida de um homem vendido, que virou escravo, depois prisioneiro, agora governador do Egito? Como a boa mão de Deus foi ao meu favor. Como até nos momentos mais escuros da minha vida, Deus não me abandonou. Enquanto a vida e as circunstâncias iam machucando José, Deus ia consolando o seu coração. Deus ia o mostrando para frente, o animando a ir em frente, a continuar confiando, a continuar acreditando que o Senhor era poderoso para fazer cumprir os sonhos que Ele mesmo havia dado a José. Será que numas noites frias assim, onde as coisas não iam tão bem, será que José não pensou que ele devia ter comido uma tapioca com muita carne seca em alguma noite e tivesse tido aquele sonho? Que a mãe, naquela noite, caprichou no tempero e ele acabou tendo um sonho de barriga cheia? Mas passo a passo, enquanto as dúvidas cresciam, Deus ia confirmando a história que Deus estava escrevendo através da vida dele. Era impossível parar José. É por isso que esse ano, irmãos, eu tenho muito meditado nesse texto, por conta de que Deus tem feito através da nossa igreja nos lugares onde nós estamos. Eu fico observando, irmãos, as novas gerações se levantando, pessoas que a gente trabalhou junto nos jovens e hoje são líderes. Amigos pregando o evangelho da maneira como pregam, no conteúdo bíblico que aprenderam a pregar. Jovens pastores em tantos lugares, amigos meus, e Deus usando eles aqui, ali, além. E vem muito claro aquele texto que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus em volta, falando assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Você pode fazer o que você quiser à noite, irmãos, quando se acendem as lamparinas na cidade que está edificada sobre os montes, todo mundo sabe onde ela está. Não se pode esconder. Não se pode parar. José era essa cidade edificada sobre os montes. Por mais que ela sofria ataques, por mais que ela sofria intempéries, todas as vezes que anoitecia, José brilhava como uma cidade edificada sobre os montes. Não dava para parar. Não tinha condições. Então, mais uma vez, em mais uma escuridade das circunstâncias dos homens sobre a terra, os seus irmãos são levados, não por falta de dinheiro, irmão, por falta de comida. Isso é maravilhoso, não é? Você pode ter dinheiro, irmãos, pode ter o que for, mas tem homens de Deus que só eles têm comida. As pessoas estão aí fora, cheias de posses, com condições de pagar o terapeuta, mas é só aqui que tem comida. Eles vão ter que parar na casa de José, não tem jeito. Eles estão por aí, de um lado, do outro, tentando fazer as suas vidas, mas quando a fome bate, é só na casa de José que tem comida. Quando vem o vendaval sobre a casa, não há consolação no cinema. Não há consolação no passeio de barco, por mais gostoso que ele seja. Não há consolação nas viagens que se faz. Não há consolação nos belos Alpes da Europa. Não há consolação na conta cheia e gorda. Não há consolação nos pratos mais caros dos restaurantes mais finos da América.
Não há consolação nas carreiras de cocaína. Não há consolação nos cigarros de maconha. Não há consolação no álcool. A hora que bate a fome da alma, é só onde José há muito tempo vem guardando alimento, que há lugar de consolação para aqueles que sofrem. Sabe o que José podia fazer quando chegam os seus irmãos? Ele podia olhar para os seus irmãos e falar assim: agora vocês vêm a mim. Tem muita gente que olha para a igreja e fala assim: a igreja vai subir num posto de um nível tão grande que ela vai poder pisar a sociedade que nunca acreditou nela, de jeito nenhum. Não foi para isso que a gente foi chamado. Não é esse o motivo pelo qual nós estamos lutando tanto para ter um espaço de poder livremente gritar o nome do Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Não é para isso. Mas os irmãos, na hora que é revelado que a José, temeram muito pela sua vida. Porque um homem naquela posição, naquele tamanho, naquele destaque, tinha muitos motivos para acabar com a vida dele de uma vez por todas. Você já pensou esse encorajamento que Paulo recebe, por exemplo? Ainda tem muita gente nessa cidade. Não passou pela cabeça de Paulo: então eu vou levantar uma guarnição de homens fortes e nós vamos sair pela rua. Não. Prega o evangelho. Fala daquilo que eu te dei. Dá trigo para que eles tenham um pão sobre as suas mesas. É por isso que eu fico observando, e não tem como, nesses dias que nós temos passado, não fazer o parênteses com o islamismo. O islamismo, conforme crescia, juntava mais soldados e crescia a força da sua espada. O cristianismo, conforme crescia, mais paz havia sobre a terra e mais os homens de boa vontade conheciam a verdade de Deus. Mas as coisas se apaziguavam dentro da casa. E enquanto isso, os homens os perseguiam. Levantavam espada contra eles, mas eles não levantavam espada contra os homens. Lá naquela casa, onde eles chegam, José se revela. Então eles chegam a um conhecimento de que Deus estava ali falando com eles. E eu não tenho como não pensar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estando numa posição muito mais alta do que nós, quando nos olhou na nossa posição miserável, nos viu como ovelhas que não tinham pastor e sentiu compaixão de nós. José decide perdoar os seus irmãos. Seus irmãos, então, agora trazem o seu pai. Você já imaginou o encontro de José com o seu pai? Você imaginou ele agora tendo essa chance de ver o seu pai, que já havia sido talvez completamente perdida no seu coração, de ver o seu pai mais uma vez? A palavra de Deus fala que Jacó sai correndo e ele se pendura ao pescoço de José. Já pensou o pranto de alegria? Todas aquelas barreiras de uma coisa que ele jamais pensava em acontecer, acontecendo. E José não consegue mais sentir nada no seu coração, a não ser gratidão a Deus. Sentir gratidão ao Senhor pela história que Deus estava escrevendo. A história se desenrola mais alguns anos. Jacó, no seu leito de morte, pega a mão de José, olha no rosto dele e fala assim: José, meu filho, você é um ramo frutífero. Você é um braço da árvore, um galho da árvore que dá muito fruto, José. Os seus frutos não cessam. Eles vão além dos muros e abençoa os seus vizinhos. Todos nós, em outras palavras, todos nós estamos aqui, José, porque aquilo que Deus plantou na sua vida não cessa de multiplicar e não cessa de abençoar aqueles que estão em volta de você. Por mais que o mundo tenha tentado parar você, José, por mais que as circunstâncias tenham decidido que você não devia continuar crendo da maneira como você creu,
Você não só creu, José, mas você continua distribuindo a sua fé e fazendo com que outros cresçam também, que Deus era poderoso para continuar cumprindo promessas, continuar cumprindo sonhos, que até mesmo o copeiro e o padeiro de Faraó acreditaram no sonho que você tinha. Até mesmo o Faraó entregou o Egito por conta daquilo que você tinha em você. Faraó entregou para você o Egito na sua mão, José, por conta daquilo que Deus havia plantado no seu coração. E agora, nesse momento fúnebre, que eles vão colocar o corpo de Jacó na sepultura, que a história já tinha se desenrolado, que eles já estavam recebendo do fruto da beneficência de Deus através de José. Que momento maravilhoso, né, irmãos? Agora os irmãos reunidos, todos em paz, podendo sepultar o pai, não por conta de uma história ruim, mas vendo que o pai terminou uma vida em glória. Que aquilo que Deus havia prometido ao pai estava se cumprindo. Sabe, há muita gente que na sepultura, que no momento do enterro, se sente tão triste por conta das coisas que aconteceu. Mas Deus estava mostrando a José e aos seus irmãos naquele momento que eles estavam agora rodeados de bens, porque Deus havia cumprido promessas. Porque Deus havia entregue para eles exatamente aquilo que havia dito que entregaria. E eles vão, consternados pelo abalo da morte do pai, mas entendendo que era o plano de Deus. E no momento do retorno, vem a sombra do passado. E eu já disse nessa tarde. Quantas pessoas, irmãos, às vezes na vida, no meio de uma caminhada, se encontra assombrado pelo passado. Por conta de um fato novo que acontece, o passado o assombra. Bom, se o pai continuasse vivo, José talvez estaria parado, né? Ele estaria convencido de que não é hora de fazer alguma coisa, mas agora o pai morreu. É um fato novo. E a Bíblia fala que eles disseram para o outro, agora se aborrecerá José contra nós. Agora ele vai conseguir fazer, porque naquela época ele não fez, porque queria ver o pai ainda, se ele fizesse alguma coisa, talvez o pai reclamava com ele. Mas agora do que aconteceu, agora com certeza. Não, eu tenho certeza agora, ele não tem mais mãe, não tem mais pai, nós estamos na mão dele. Agora o passado finalmente vai cumprir a promessa que pelos anos vem nos ameaçando. Que pelos anos vem nos prometendo. Olha, esse problema que eu causei lá na minha juventude, um dia vai voltar para me acabar. Um dia essa conta não paga, vai chegar. Um dia eu sei. Eu sei que isso aqui eu fiz no passado. Eu causei isso aqui, não foi culpa minha. Não, eu não tenho mais condição de voltar naquela congregação em Boca Raton, porque eles sabem o que eu fiz antes, eu não tenho condição de ir lá mais. Eu não posso mais aparecer na frente dos meus irmãos. Não, eu não tenho condição mais de me levantar desse lugar onde eu estou, porque isso aqui vai me perseguir pro resto da vida, e é isso aí mesmo, e eu estou nessa. Não tem condição, eu não vou chegar lá. Por quanto aconteceu esse fato, enquanto as coisas estavam indo bem, enquanto essa pessoa estava viva, enquanto essa proteção que eu senti estava de pé, tudo bem. Agora esse último muro de proteção caiu. E o resultado próximo é, eu vou receber paga pelos meus erros do passado. Tenho certeza absoluta. E eles falam assim, olha, o seu pai disse antes de morrer, cadê isso na Bíblia, irmão? Acha para mim. O pai não disse nada. Mas sabe, irmão, que muito crente ainda fica chegando diante de Deus, se valendo de uma coisa que Deus nunca disse para se proteger? E sabe como é que a gente se vale daquilo que Deus disse para se proteger? Deus, lembra que o Senhor tem promessa, e o Senhor queria cumprir, mas espera aí, minha promessa não tem nada a ver com o seu pecado, você pecou, você está no sal. A alma que pecar certamente morrerá. Por isso que eu gosto de Daniel.
Daniel, quando começa a orar a Deus para perguntar se era tempo, ele fala: Senhor, nós não estamos fiados naquilo que nós temos feito, nós estamos fiados na sua misericórdia, Senhor, e na sua benignidade. Nós estamos aqui debruçados não porque fizemos alguma coisa de bom, ou porque alguém está vouching, alguém está pagando pela nossa posição, não. Nós estamos aqui porque o Senhor continua nos guardando e nos protegendo. Nós estamos confiados, Senhor, na tua bondade, no teu amor e na tua misericórdia. Os irmãos de José chegam ao redor dele e começam a elocubrar sobre a questão. Eles começam a falar que, olha, talvez se você fizer assim, ou se você fizer assado, ou então é o seguinte, nós vamos virar os seus escravos agora. Nós estamos nas suas mãos, José. Faz com a gente, só coloca a gente como escravo, olha, lembra do seu pai, lembra do que passou. E a palavra de Deus fala que José chora ao os ouvir. Ele chora aos ouvir porque das duas uma, ou ele se compadeceu, ou ele pensou, vocês ainda estão nessa. Vocês ainda continuam nesse mesmo pensamento, nessa mesma questão, nesse mesmo problema. Então aí que o Senhor fala para ele, olha, todo o mal que você intentou contra nós, todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção, para a conservação da alma de vocês. Para salvar um grande povo, um povo forte. Para fazer algo maravilhoso através das nossas vidas. E eu falo para vocês o seguinte, olha, vocês e os seus filhos, eu vou cuidar de todos vocês, fique tranquilo. E mais uma vez, irmãos, eu repito para você, só pode consolar aquele que teve o coração consolado pelo Senhor. Só pode falar de consolo e de consolação aquele que alcançou de Deus a consolação da sua alma. Eu já não lembro mais do que vocês fizeram para mim no passado. Agora eu estou olhando para frente, ver que Deus ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas do que tudo o que aconteceu até hoje. E eu quero concluir, irmãos, essa rápida mensagem. Lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 20 de João. O Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos, você lembra das últimas horas, abandonado pelos seus amigos. Foi colocado na cruz. Até mesmo o próprio Pai o abandonou. E ele ali morrendo, envergonhado. Ao terceiro dia ele ressuscita. E eu não sei você, mas comparando a José, a história é muito parecida. Porque se você tivesse a opção talvez de voltar de um grande problema, e olhar das pessoas que o abandonou, talvez você jamais os perdoaria. Mas no momento do retorno, irmãos, Jesus aparece na casa onde os discípulos estavam com as portas fechadas. Você já imaginou, irmãos, no tropé que foi? A hora que o Senhor Jesus aparece no meio deles dentro da casa. E eu gosto tanto dessa passagem, irmãos, porque Jesus não olha para a cara deles e fala assim, seus fujões. Olha só onde vocês estão, hein? Quem diria? Não creram nem por 3 dias naquilo que eu tinha dito para vocês. Jesus olha para eles no capítulo 20, em vez de jogar na cara tudo o que havia acontecido, de falar assim, eu vim agora aqui cobrar o que vocês fizeram e o abandono que vocês fizeram por mim, não. Ele olha para o rosto de cada um deles e fala assim, paz seja convosco. Olha, eu estou aqui porque existe paz agora entre vocês e Deus. Tudo aquilo que vocês viram acontecer, tudo isso era para que Deus cumprisse esse dia de hoje e há muito mais para vir do que aconteceu até agora. A consolação bíblica é diferente da consolação dos homens. Mais uma vez, a consolação dos homens pelo menos tem isso. A consolação divina há mais pela frente, ainda há muita gente nessa cidade. Ninguém vai colocar a mão em você, Paulo, porque Deus há de cumprir tudo aquilo que prometeu. O Senhor Jesus Cristo olha para eles e, em vez, mais uma vez, de olhar na cara deles e falar o que eles fizeram, fala assim, olha aqui eu tenho para vocês agora, sopra sobre eles o Espírito Santo, dá autoridade sobre eles e fala assim, eu estou enviando a vocês, porque a obra que eu tenho na sua vida apenas começou. Nessa tarde, pastor, enquanto eu orava, antes de vir para cá, eu lembrei de algo que o Senhor sempre falava para nós.
Quando a gente começou a trabalhar junto e nos primeiros Conades e depois daquela correria de Conade, de ver Deus fazendo tantas coisas maravilhosas através do trabalho que a gente fazia, o Senhor uma certa vez falou assim para mim, que bom, e que isso aqui foi uma bênção, mas a gente nem começou a trabalhar ainda. Nós nem começamos a trabalhar ainda. E às vezes eu ficava sem entender. Como assim a gente não começou a trabalhar ainda? A gente trabalhou tanto hoje. E sabe, pastor, eu cheguei à conclusão que nós nem começamos a trabalhar ainda, porque nós nem começamos a ver ainda o que Deus tem para frente. O consolo de Deus para as nossas almas é que essa breve e momentânea aflição não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.